Alô, amigos do SED, amigos da Organização Educacional Farias Brito. Eu sou o professor Cláudio Teixeira de História e nós vamos agora bater um papo com vocês sobre as constituições do nosso país. Tudo bem? Vamos lá? Então, gente, o Brasil ele se torna independente no dia 7 de setembro de 1822. A partir daí, começa a construção do Estado Nacional. Então, o nosso país ele vai precisar de uma Carta Magna, ele vai precisar de uma Constituição. Daí, então, o Dom Pedro I, o primeiro imperador do nosso país, o nosso primeiro chefe de Estado, ele chegou a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia Nacional Constituinte ela teria o papel de elaborar aquela que deveria ser a nossa primeira Constituição. Porém, a proporção em que os trabalhos foram sendo realizados, naquela época, capital do Império, no Rio de Janeiro, isso começou a contrariar os interesses do nosso monarca. Por quê? Porque a Constituição, ela tirava os poderes do monarca, tirava os poderes de Dom Pedro I. E aí, num episódio chamado Noite da Agonia, ele acaba, portanto, dissolvendo a Assembleia Nacional Constituinte e acaba convocando um Conselho de Estado e determina esse Conselho de Estado que elabore uma Constituição que, segundo ele, deveria ser digna do Brasil e dele. E aí surgiu a Carta outorgada de 1824, aquela que é a primeira Constituição do Brasil. Não esqueça, são 4 características muito importantes, lembradas nos concursos, nos vestibulares, na prova do Enem, dessa que vai ser a primeira Constituição do Brasil. Você sabe que o Brasil era um país unitarista, ou seja, não havia eleição para governadores das províncias, que hoje são os estados. Então, o unitarismo, ou seja, a centralização do poder, seria, portanto, essa primeira característica. A segunda seria a existência de um quarto poder. Ao invés do que pregavam os iluministas, o século XVIII ali, os 3 poderes, a tripartição de poderes, havia, além do executivo, do legislativo e do judiciário, um quarto poder, que era o poder moderador. E esse quarto poder era exclusivo de Dom Pedro, o que dava um caráter despótico ao primeiro monarca do Brasil. Essa é a segunda característica, o poder moderador. A terceira característica é, portanto, o voto censitário. Para votar, você tinha que ter uma determinada renda. E a quarta característica é o fato de você ter o padroado régio, ou seja, isso é uma característica do fato do Brasil ter uma religião oficial que era o catolicismo. Tudo bem, essa Constituição ela iria vigorar no Brasil até a proclamação da República, até o ano de 1889. Tivemos uma relativa mudança ali em 1834, com o ato adicional, mas isso foi dentro da regência. Mais adiante, foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros, criando o parlamentarismo que funcionou durante grande parte do segundo reinado, do reinado de Dom Pedro II. Mas aí, gente, no dia 15 de novembro de 1889, a República ela foi proclamada. A Constituição do Império ela caducou, ficou para trás. Então havia necessidade de uma nova Constituição. Desta feita, os deputados e senadores se reuniram aí na capital, que era o Rio de Janeiro, e, mediante ali o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, foi ali elaborada a nossa segunda Constituição. Essa Constituição, ela foi, de certa forma, inspirada no modelo norte-americano, a Constituição dos Estados Unidos. Lembre-se que o primeiro dono do Brasil era até Estados Unidos do Brasil. E um dos reclamos maiores que se tinha naquela época, principalmente os cafeicultores, que era a classe mais poderosa economicamente e politicamente do nosso país, era que o poder ficasse descentralizado, que aquele unitarismo da Carta de 1824 fosse superado. E aí tivemos uma Constituição com forte teor federalista, a descentralização do poder, ampla autonomia para as províncias, que agora já não eram mais províncias, eram os estados. Houve também uma mudança na questão dos poderes. Sai de cena o quarto poder, que é o poder moderador. E essa Constituição, lembrando, 1891, ela também mudou o sistema eleitoral. Isso mesmo. Não é dessa vez que o analfabeto vota. Bem distante disso, gente. Passou a votar brasileiros independente da condição financeira. Mas o voto ainda era um privilégio de poucos. Basta lembrar que só votavam homens
e só votavam, portanto, pessoas que fossem alfabetizadas. E nem sequer a justiça eleitoral, gente, tinha. E o voto, olhe bem, nem secreto era. Por isso que a República Velha, a Primeira República, época em que essa segunda Constituição ela vai vigorar, vai ser marcada pelo voto de cabresto. Voto de cabresto esse, que vai ser manipulado pela figura dos coronéis, que, por sua vez, compõem, juntamente com a política dos governadores, o poder oligárquico, tão comum, tão latente durante os anos da República Velha. E aí, em 1930, em meio a um quadro de transformações que o nosso país passara, houve uma revolução, e essa revolução colocou Getúlio Vargas no poder. E aí, tivemos mais uma Constituição. Uma nova Constituição, uma nova Carta Magna teve que ser elaborada. E aí veio a Carta de 1934. Essa Constituição, ela foi... você deve estar perguntando, mas Cláudio Teixeira, a Revolução foi em 30. E de 30 até 34, como é que ficou? Ficou a Constituição da República Velha funcionando? Não, gente. Era um governo revolucionário. Ele governava com decretos-leis. Mas aí, em meio a uma instabilidade política, uma pressão de São Paulo, o Getúlio Vargas convocou eleições gerais em 1933 e em 34 estava lá pronta, portanto, aquela que seria a nossa terceira Constituição. Era uma Constituição, pessoal, interessante, sinal dos novos tempos, de um quadro de mudanças, de um quadro de transformações que estava em curso, não só no Brasil, mas também na América Latina. O operariado, que já havia protagonizado greves lá atrás, na década de 10, na década de 20, foi contemplado com as leis trabalhistas. Mas a grande mudança, que a Constituição também trouxe, uma das mudanças, foi exatamente o fato de você ter as mulheres votando. Isso mesmo, as mulheres passariam a votar a partir da Carta de 1934 de maneira oficial. Mas era uma época meio conturbada, não é isso, gente? Basta você lembrar que na década de 30 você tinha lá na Europa a ascensão dos regimes totalitários. E aí, a ameaça comunista, a intentona comunista, que foi uma tentativa malograda de alguns socialistas de tomar o poder do Brasil, tirar o Vargas do poder em 1935, fez com que o Vargas se fortalecesse, decretasse o estado de sítio. E aí, em 1937, ele deu um autogolpe, utilizando de um documento fantasioso que supostamente um tal de Plano Cohen, que dizia que os comunistas estavam mais uma vez tentando tomar o poder. E aí, gente, começou a ditadura do Estado Novo. Adivinha o que vai acontecer? Dar uma nova Constituição. Isso mesmo. E aí veio a Carta de 1937. Uma Constituição, gente, autoritária. Trouxe ao Brasil um presidencialismo autocrático. Não tinha mais partidos. O Congresso estava fechado. O Judiciário passou a sofrer intervenções do Poder Executivo. O Vargas era um ditador. E aí essa Constituição que tinha como grande mentor dela, o Francisco Campos, um jurista muito famoso naquela época, inclusive adepto das ideias fascistas, essa Constituição ela vai legitimar essa fase ditatorial. Então, de 1934 para 37, então a gente tem duas Constituições. É bom você que vai fazer a prova do Enem, o aluno do FB, o aluno, a sede, os amigos que vão fazer a prova do Enem, ficar atento, porque são duas Constituições. A Constituição de 1934 e de 37. E isso durante a Era Vargas. Muito bem. E aí, gente, 1945, terminou a Segunda Guerra Mundial, não era? A vitória dos aliados sobre o eixo. E o Vargas, ele acabou perdendo força política porque ele participou da Segunda Guerra Mundial. Uma posição meio contraditória, não é isso? Um ditador que acabou declarando guerra contra outras ditaduras. E se enfraqueceu Getúlio. E aí houve uma pressão, essa pressão veio do meio militar, houve também uma articulação de bastidores feita pelo próprio Vargas para ele ficar no poder, que era o movimento gremista, mas o Brasil se redemocratiza. Aí veio a Constituição de 46, 1946. Então essa já é a quinta Constituição brasileira, não é isso? Essa Constituição é uma Constituição liberal. Ela trouxe o Brasil à sua normalidade democrática. É a Constituição que vai determinar o mandato presidencial de 5 anos,
As leis trabalhistas, elas continuariam valendo, o voto feminino, Estado laico, né, que já vinha desde aquela Constituição de 1891, ou seja, em que o Estado é separado da Igreja, não tem, portanto, uma religião oficial. Mas aí, gente, em 1964, essa experiência democrática brasileira acabaria terminando. Os militares, portanto, dariam o golpe de 1964. E aí, amiguinhos, tivemos uma época conhecida como Anos de Chumbo. Embora a ditadura, de maneira mais efetiva, mais intensa, ela só comece, de fato, a vigorar depois de 1968, com a AI-5. Isso mesmo. Mas aí, em 1967, na época em que o general Humberto de Alencar Castelo Branco, cearense, gente, a terrinha, a terrinha, cearense, o Castelo Branco, ele, no seu governo, editou o AI-4, um ato institucional, transformou o Congresso Nacional em Assembleia Nacional Constituinte, e aí foi, portanto, elaborada a Constituição de 1967, uma Constituição que fortaleceu o Poder Executivo, que, de certa forma, foi meio que anulada depois do AI-5, porque, apesar de ser uma Constituição da fase ditatorial, de fortalecer o Executivo, ela ainda permitia algumas liberdades. Mas aí veio o AI-5 que, inclusive, sepultou, né, politicamente o habeas corpus e também tirou muito, né, das atribuições do Congresso Nacional do Poder Legislativo. Mas aí, gente, a ditadura chegou ao final. Lembra? 1984, não, foi 85, Cláudia Teixeira. Isso mesmo, mas não esqueça que em 84 nós tivemos a campanha das diretas já. E aí, mesmo com a campanha, o Congresso não aprovou a emenda do Dante Oliveira. E aí a sucessão aconteceria, portanto, pelo voto indireto. E aí o Tancredo foi eleito, mas adoeceu, e aí faleceu, e o Sarney acabou sendo o presidente da República. Mas o Sarney tinha que cumprir uma promessa. O Brasil precisava agora de uma nova Constituição, da Constituição que a gente vai chamar de cidadã, que é, meu caro amigo, a nossa atual Constituição, a Constituição Cidadã, Carta de 1988, promulgada, elaborada, portanto, por uma Assembleia Constituinte, aquela que diz que racismo é crime inafiançável, imprescritível, aquela Constituição que, como nós sabemos, regulamentou o voto para o analfabeto, o voto para a partir dos 16 anos, que ampliou, inclusive, o raio de ação de responsabilidade do Estado com a questão indígena, com um amparo também à criança, estabeleceu mais responsabilidades ao Estado. A Constituição, ela também mudou o sistema eleitoral. Não esqueça que nas eleições presidenciais, nas eleições para governadores e nas eleições para prefeitos com cidades com mais de 200 mil eleitores, caso o vencedor não tenha mais da metade dos votos válidos, aí haverá, portanto, um segundo turno. E a Constituição, que, como todos nós sabemos, nós temos que observá-la, ficar atento. E aqui vai uma dica. Acesse ao site do governo, acesse aos sites oficiais, veja os artigos da Constituição, veja aquilo que você tem de direito e aquilo que você tem de obrigação. Então, gente, vejam aí, esse foi o nosso bate-papo do professor Cláudio Teixeira sobre as constituições do nosso país. Não esqueça, força, estudo, dedicação e você pode, você passa. Um abraço.